Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h. Repita. 7h. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2020. Hoje é o dia do comerciante, dia de Nossa Senhora do Carmo. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O governador de São Paulo, João Dória, disse ontem que mega eventos como Réveillon e Carnaval não deverão ser celebrados diante da pandemia do coronavírus. Segundo o governador Dória, tais eventos só poderão ser comemorados em São Paulo com a criação da vacina contra a Covid-19. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral veta biometria nas eleições municipais em função da pandemia. São Paulo promove ações para entrega de documentos do Poupa Tempo e do Detran. Brasil entra em acordo mundial de vacinas contra coronavírus, informa OMS. Morador de São José dos Campos é contemplado com R$500 mil em sorteio da nota fiscal paulista. Novo marco legal do saneamento básico é sancionado com vetos. ONU alerta para queda alarmante de vacinação infantil durante pandemia da Covid-19. FIFA divulga horários dos jogos da Copa de 2022 no Catar. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou mostrar que a agricultura ocupa só 9% das terras brasileiras. Os índios, as reservas indígenas, são de quase 14%. Vou falar também sobre o Partido Comunista do Brasil, que está com o relatório do projeto de lei da censura nas redes sociais. Foi tudo que o Partido Comunista fez quando governava países no mundo inteiro. E vou falar também sobre o empreendedorismo e os resultados do varejo depois que os informais saíram da rua. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h03. Repita. 7h03. Em função da pandemia do novo coronavírus, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Roberto Barroso, decidiu excluir a necessidade de identificação biométrica na eleição municipal deste ano. A decisão de Barroso ainda precisa ser analisada pelos demais ministros do tribunal. Neste ano, mais de 119 milhões de eleitores estariam aptos a votar pelo sistema de biometria. A exclusão do procedimento segue recomendação apresentada por infectologistas em consultoria sanitária para a realização do pleito e considera 2 fatores. Um deles é que a identificação pela digital pode aumentar as possibilidades de infecção, já que o leitor biométrico não pode ser higienizado com frequência. O outro é o aumento de aglomerações, uma vez que a votação com biometria demora mais do que com assinatura no caderno de votações. Muitos eleitores têm dificuldade com a leitura das digitais, o que aumenta o risco de formar filas. A questão deverá ser incluída nas resoluções das eleições 2020 e deve ser levada para análise pelo plenário do TSE após o recesso do Judiciário. Essa eleição vai ser complicada se o coronavírus continuar avançando e sem muito controle. Digitar nas urnas eletrônicas existe o risco de contaminação. Votação por biometria também há o risco e pelo jeito já está descartada. Será que vai voltar a época de se votar por cédula de papel? Fico imaginando as enormes filas e também as aglomerações. Se não houver um entendimento entre o TSE e também a Secretaria de Seguranças Públicas dos estados e colocar policiamento para controlar as filas, a situação, claro, vai ficar difícil e o risco de contaminação da Covid-19, claro, vai aumentar ainda mais.
O governador João Dória anunciou ontem ações para agilizar a entrega de documentos do Poupa Tempo e do Detran aos cidadãos de São Paulo. A iniciativa evita deslocamentos, aumenta o isolamento social e diminui riscos às pessoas em meio à pandemia do coronavírus. A partir da próxima segunda-feira, o Poupa Tempo e o Detran passam a entregar pelos Correios, de forma gradual, RGs e CNHs emitidos antes do início da quarentena no estado. A medida é válida para todas as unidades e as postagens serão feitas de acordo com a data de atendimento nos postos. Os primeiros a receberem as postagens são os cidadãos atendidos em março para solicitação de RG. Na semana seguinte, a entrega será de CNHs emitidas entre janeiro e março. Em outra etapa, Poupa Tempo e Detran vão contemplar pedidos de carteiras de identidade em atendimentos nos meses de janeiro e fevereiro. Neste primeiro momento serão entregues 195 mil documentos que já estão prontos, 130 mil RGs e 65 mil CNHs. A entrega será realizada nos endereços de cadastros e não haverá cobrança aos cidadãos pelo recebimento do documento em casa. É bom esclarecer também que tem muita gente brava aí com os prefeitos por causa do não funcionamento dos postos do Detran em todo o estado de São Paulo. Mas é bom lembrar também que os prefeitos não têm nada a ver com isso, viu? O Detran é de responsabilidade do governo do estado. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, segue liberada nos dois sentidos, mas tem pistas molhadas. Agora, o acesso à Dutra pela Getúlio Vargas, ali, saída de Jacareí no sentido Rio de Janeiro, tem excesso de veículos neste momento, o motorista já enfrenta dificuldades. A partir de Guarulhos e também na chegada a São Paulo, Expresso e Marginais seguem com tráfego normal neste momento. Já a rodovia Ailton Senna tem lentidão agora, na altura de Guarulhos, no sentido capital. A lentidão está começando ali no quilômetro 23 e hoje vai até o quilômetro 19 nesse momento por conta do excesso de veículos. A visibilidade na rodovia Ailton Senna também está prejudicada por conta de chuva e pontos com neblina. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto segue tranquilo nesta manhã, porém o motorista, claro, deve ter mais atenção com as condições climáticas. Rodoanel Mário Covas segue com lentidão no trecho sul pela pista interna, no sentido Regis Bittencourt. Já no sentido litoral sul pela pista externa, tráfego normal, mas tem chuva, pistas molhadas. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também requer atenção do motorista pela mesma situação, pontos de neblina, pistas molhadas. Aliás, essa situação se reflete também na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, pistas escorregadias, tem vários pontos com neblina. Na Floriano a neblina está bastante baixa, bastante densa, atrapalha a visibilidade do motorista. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, nesta quinta-feira, apesar do tráfego tranquilo, tem os mesmos problemas de outras rodovias. Tem chuva, tem neblina, pistas escorregadias e no caso da rodovia dos Tamoios tem também o pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação das pistas. 7h08. Repita. 7h08. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quinta-feira podem ocorrer chuviscos em pontos isolados agora, nas primeiras horas do dia. No entanto, o sol deve aparecer, claro, entre muitas nuvens no restante do período. No litoral norte, o mar continuará agitado agora pela manhã. As temperaturas máximas estarão em pequena elevação. São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 22 graus. Neste momento temos 17 graus. Agora 7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem, nos estuda, presidente do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Prefeito, bom dia, tudo bem? Bom dia, Clemente, bom dia, equipe Jovem Pan, os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui, falar sobre a cidade, oferecer informações, falar sobre a questão do Covid, enfim, um prazer estar aqui. E a Covid subindo, né? Agora o número de vítimas subiu para 4.444 e o total de óbitos 132, prefeito.
Olha, Clemente, a gente tem acompanhado os dados e as informações. Importante ressaltar, claro, cada um desses óbitos tem uma história por trás. É mais do que um número e a gente se solidariza com todos os familiares. Poderia ser alguém da nossa família, alguém do nosso ciclo de amizade. Então, a minha solidariedade a todos esses parentes e amigos das vítimas dessa doença que é gravíssima. Mas se a gente comparar a cidade de São José com as maiores cidades do estado de São Paulo, nós somos a cidade com o menor número de óbitos por habitante. Isso mostra que a prefeitura está fazendo a sua parte, mas o cidadão também está fazendo a sua parte. Menor no estado, prefeito? Sim, no todo o estado, das 17 maiores cidades acima de 400 mil habitantes. Então, esse é um resultado real em relação ao número de óbitos. Em relação ao número de casos, também a letalidade, que é a proporção de casos versus o número de óbitos, é muito baixo em relação às outras cidades. É claro, como prefeito, eu gostaria que a gente não tivesse tido nenhuma vítima sequer do Covid na nossa cidade, mas isso seria muito difícil, para não dizer impossível. O que a gente tem feito é trabalhar com a infraestrutura para não faltar nenhum tipo de equipamento público, medicamentos, procedimentos necessários, exames, para que a gente possa manter essa situação, que é gravíssima, sob controle. Prefeito, hoje é o dia do comerciante, você é um ex-comerciante, está afastado em razão do seu cargo na prefeitura, e qual é a sua mensagem aos comerciantes? É para comemorar ou para tomar cuidado? Olha, parte dos comerciantes não tem absolutamente nada a comemorar. Setores de bares e restaurantes, próprio setor de cabeleireiros, apesar de serem prestadores de serviço, área de eventos, né? É realmente um ano muito complexo, muito difícil, onde esses empreendedores, os comerciantes, tiveram que se reinventar. É claro que uma parte do comércio permaneceu até com uma força maior. Aí eu diria os comércios essenciais, supermercados, farmácias. A gente acompanhou que essas atividades têm tido resultados melhores até do que anos anteriores. Mas para grande parte do comércio, a situação é muito grave, crítica. Os empreendedores mais uma vez, têm que se reinventar. Eu lembro, ao longo da minha história de comerciante, quantas crises nós não passamos, planos governamentais, crises mundiais que afetaram o país, né? Um monte, mas nunca tão grave quanto esta crise, tão longa e tão difícil de encontrar uma saída que possa, no menor prazo possível, fazer com que a gente possa voltar a ter a normalidade dentro dos comércios, das atividades. A parte pior para o comerciante, nesse momento, é não poder sequer ir até o seu estabelecimento, abrir a sua porta e fazer aquilo que ele aprendeu ao longo de toda uma vida, né? Simplesmente exercer sua atividade. Então eu imagino a situação não só financeira, aí também psicológica, também de muitos comerciantes que estão impedidos até por legislação, aí vamos deixar bem claro, estadual, legislação federal. Eu já mandei agora uma proposta para o Comitê de Enfrentamento do Estado, pedindo para que amanhã, sexta-feira, com a nova avaliação, se a gente avançar de fase, que o município possa avançar também, já que o plano estadual prevê que só na próxima sexta-feira é que o município poderia avançar. Aí eu estou dizendo de toda a região, o Plano São Paulo, e lamentavelmente todas as iniciativas que eu tomei como prefeito foram barradas pela Justiça, não só de São José, como de São Paulo, os desembargadores, e até em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello não permitiu que o prefeito pudesse determinar as ações. E ao longo agora dos dias tem se comprovado que aquela nossa iniciativa, Clemente, lá em abril do isolamento seletivo, onde a gente defendia que as análises tinham que ser por região, estava correta. Tanto é que naquela época a região de São Paulo deveria permanecer fechada, porque estava numa situação mais grave. Mas o interior poderia ser mais flexível. E aí agora o que a gente vê é o contrário, que o interior cada vez mais tem sofrido, principalmente as regiões mais distantes. Para ser específico aqui na nossa região, da DRS, da Diretoria Regional de Saúde, de Taubaté até Cruzeiro, a doença agora está se apresentando com muito mais intensidade do que aqui na região de Jacareí, São José, Caçapava. O que a gente tem que analisar sempre são as regiões para tomar as atitudes certas para preservar o maior número de vidas possível. Você falou em termos de região aí, Taubaté, por exemplo. Taubaté que é a região do governo do estado. Você não acha isso errado, essa forma de conduzir a coisa, prefeito? Porque cada município tem a sua peculiaridade. Não dá pra, o que ocorre em Taubaté não é o que ocorre em São José e com certeza não é o que ocorre
ocorre em Jacareí, né, Giovana? Aproveitando até, prefeito, o próprio governo do estado divulgou essa semana que dos 10 municípios com menor letalidade, como o senhor falou, São José e Taubaté estão nessa lista, né, dos 10 municípios com menor letalidade no estado de São Paulo devido à Covid-19. É isso mesmo. Do ponto de vista, aí tem uma outra situação, né? Você vê, Santos, vamos fazer uma comparação, tem algumas falhas no Plano São Paulo que merecem e devem ser corrigidas. Essa é o meu pleito ao governo do estado, né? Ele tem coisas que são interessantes, corretas, mas tem coisas que tem que melhorar, e principalmente ao longo já dos 60 dias quase que ele está vigente. Uma delas é essa. São José dos Campos tem 7 vezes menos óbitos do que Santos. Santos, nesse momento, está na fase amarela e aberta, inclusive com praias, restaurantes. E São José está fechada. O número de casos por habitante muito maior. Enfim, é uma distorção do Plano São Paulo. Mas, lamentavelmente, a gente não pode tomar nenhuma iniciativa por parte da Prefeitura, que eu já respondo a 6 processos do Ministério Público, processo criminal, pelas tentativas que eu fiz de abertura dos comércios. Eu tenho conversado com os comerciantes. Hoje mesmo vou receber um grupo de cabeleireiros, de salões, né? O Ministério Público recentemente enviou para a gente mais um processo, a início da abertura de mais um processo criminal contra mim, por conta de alguns salões que estavam trabalhando. Enfim, é uma dificuldade muito grande da gente explicar para a Justiça estadual, né, federal, que o prefeito sabe cuidar da vida das pessoas, e ainda mais de uma cidade como a nossa, que tem uma grande equipe, um comitê de enfrentamento. E você falou corretíssimo, Clemente. Eu diria o seguinte: São José, Taubaté, São José, Jacareí, Caçapava, Paraibuna, tem uma realidade. As pessoas aqui, um vai comprar na cidade do outro, um mora numa cidade, nada tem a ver com o que acontece em Cruzeiro ou em Taubaté. Está muito distante da rotina diária. Portanto, a gente poderia ser dividido em sub-regiões. O Codivap já faz isso. E São Paulo fez isso com a região metropolitana. No início era uma só e ele dividiu em sub-regiões a região metropolitana. Isso deveria ser feito também para várias regiões do interior, como a nossa, por exemplo, que aí nós estaríamos com mais fidelidade à realidade e ao enfrentamento da pandemia em cada sub-região. E você falou aí também sobre o comerciante, vamos lembrar mesmo do comerciário também, né? Muitos comerciários sendo demitidos também, né? Então, há uma queda de rendimento das famílias, enfim, né? É uma coisa muito complicada de se viver, né, prefeito? Sem dúvida. Quando a gente fala do empreendedor, nós estamos falando justamente das milhares de empregos gerados por esses empreendedores que correm risco. A MP, que prorrogou agora por mais 30 dias, é o que tem ajudado muitos empresários, mas não é suficiente. A situação é gravíssima, o número de empréstimos aumentou muito e eu vou batalhar cada dia para que a gente possa, com cuidado, com responsabilidade, retomar o mais rápido possível as atividades. Eu sempre vou encaminhar ao Estado as minhas críticas, independente do partido do governador, do partido do presidente. Eu tenho que pensar na cidade, tenho que pensar no cidadão, e é isso que eu vou fazer todos os dias, é o que eu faço. Quando eu acordo cedo, arregaço as mangas para procurar trazer o melhor para a nossa cidade. Mas com tanto processo nas costas, você consegue dormir, prefeito? Olha, eu não consigo dormir não pelos processos, porque isso é natural até da situação. Eu não imaginava que na pandemia essa dificuldade aumentasse. Eu imaginava que os outros poderes, o judiciário, né, tivesse, ao contrário, um melhor entendimento para poder ajudar o executivo na execução das políticas públicas. O que a gente viu foi o contrário. A mesma coisa do sindicato, por exemplo, dos servidores. Eu entendi que eles estariam ao lado do cidadão. Imagina que o sindicato dos servidores entrou com várias ações contra mim para fechar a prefeitura, para não prestar serviço. E São José dos Campos não deixou de prestar um serviço para a população desde o início da pandemia. Todos os departamentos da prefeitura permaneceram abertos. Infelizmente, o Estado não fez a mesma coisa. Hoje, o Poupa Tempo e o Detran estão fechados. É um absurdo, na minha opinião. Eu acho que eles deviam retomar. Existem serviços feitos pela internet, né? É natural. Só que não é todo mundo que tem acesso à internet e não são todos os serviços. Então, eu acho que o Detran e o Poupa Tempo, por exemplo, já deveriam voltar. E mais do que isso, Clemente, quando a prefeitura toma atitudes, mostra que lá dentro, por exemplo, do Paço Municipal tem regra, álcool gel, distanciamento, proteção, ela está dando exemplo até para que aquela pessoa que frequenta o órgão público passe a usar a mesma rotina fora do órgão público. Então o Poupa Tempo aberto com todos os cuidados, mostrando o jeito certo de fazer, o Detran, isso ajudaria até a conscientizar mais a população, porque as rotinas têm que ser diferentes. A gente não pode achar que a gente está num momento que está tudo normal, tudo acontecendo normalmente. A gente tem que ter a consciência de que nós vivemos num momento de pandemia, vamos viver até dezembro, só que temos que conviver com ele. Não podemos negar a doença, que isso é um grande erro, e não podemos
também entrar em pânico ao achar que nada pode ser feito. É claro, aqueles que podem ficar em casa, têm renda, devem ficar em casa, é uma opção sua. Agora, muita gente precisa sair de casa para trazer o sustento para a família. Esses também devem sair, mas com todos os cuidados necessários para que a gente possa evitar a propagação dessa terrível doença. Eu tenho acompanhado nas redes sociais muita gente brigando aí com os prefeitos que eles são culpados pela não abertura do Detran. Eu quero saber, que eu falei há pouco aqui, que isso aí é de responsabilidade do governo do estado, né, prefeito? Sem dúvida, do governo do estado, Detran, Poupa Tempo, né, serviços públicos que, na minha opinião, nem deveriam ter sido fechados, né? Com todos os cuidados, redução, diminuindo o número de pessoas, deveriam estar abertos, assim como estão abertos os supermercados, assim como estão abertas as farmácias, com regramento. Eu acho que é um serviço essencial. Serviço público é todo essencial. É prestar serviço para o cidadão, que, aliás, está pagando o salário de todos esses servidores e deve ter o serviço prestado. Jornal da Manhã, a hora? 7h23. Repita. 7h23. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,13 com alta de 0,20%. Os mercados de ações dos Estados Unidos terminaram em alta ontem, após dados promissores de uma potencial vacina contra a Covid-19. Índice Dow Jones Industrial subiu 0,85% a 26.870 pontos, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,59% a 10.550 pontos. No Brasil, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, emendou a segunda alta seguida. Fechou o pregão ontem com valorização de 1,34% a 101.790 pontos, na melhor marca desde o último dia 5 de março. Dólar comercial fechou a sessão vendido a R$ 5,38 com alta de 0,66%. 7h26. Repita. 7h26. Muito bem, de volta aqui com o prefeito de São José dos Campos, Feliz Ramuto, falando hoje com os ouvintes do Jornal da Manhã. Prefeito, aqui a pergunta da Dense do Satélite. Bom dia, prefeito. Ela mora aqui na Rua Escópios e considerando que São José dos Campos continua na fase laranja e que requer a continuação da ação fiscalizadora, mesmo com a liberação de algumas atividades de ensino não regular conforme o último decreto, eu gostaria de saber que providência a Prefeitura está tomando quanto às agressões verbais e à honra, mesmo acompanhados da GCM e também da PM, das pessoas aos fiscais, que aconteceu aí num shopping da cidade. Está sabendo disso, prefeito? Estou sabendo, os próprios fiscais. Na verdade, hoje nós estamos no período agora pré-eleitoral. Então aparecem grandes guardiões da sociedade, que com um celular saem aproveitando por aí. O gancho também é fake news, né? Tem que tomar cuidado agora, é crime também, né? E a grande maioria pré-candidato, né? E aí aconteceu justamente isso. Agora, são duas coisas. A gente viu uma questão que é essa e talvez uma outra num outro shopping da cidade. Uma foi da ação da fiscalização da prefeitura, que uma pessoa que é pré-candidata passou a filmar a ação. Os proprietários dos estabelecimentos receberam muito bem a ação de fiscalização, não foram autuados, mas foram notificados pela atividade que estavam exercendo, fora da situação, com muita educação pelos nossos fiscais, mas aí no meio do caminho, uma pré-candidata resolveu gravar alguma coisa contra os fiscais, que entraram com seus devidos boletins de ocorrência contra essa cidadã, né? Não sei nem se a gente pode chamar assim, né? Porque não está exercendo cidadania nenhuma, né? Ao contrário, quer se locupletar num momento até delicado de pandemia para tentar trazer algum tipo de audiência, né? Para suas páginas, mas isso a gente vê que está aumentando, conforme vai chegando esse período pré-eleitoral e eleitoral, vai aumentando, e eu peço a cada ouvinte que fique atento a esse tipo de situação. E um outro caso que eu vi também, aí tem a ver com a questão de racismo, né? Que eu vi que aconteceu num outro shopping, mas eu acho que esse caso que ela citou
é sobre o caso da fiscalização. Lembrando, Clemente, que nós agora também temos a GCM com as microcâmeras. Então nós vamos ter também, já agora, tá agindo já, né? Já está com microcâmeras, justamente para preservar a segurança do cidadão e também dos próprios fiscais e guardas envolvidos em algum tipo de ação fiscal ou ação de segurança. Tudo gravado, os servidores não podem alterar, somente o comando da guarda tem acesso às imagens, portanto elas ficam fidedignas de todo o procedimento de autuação desses guardas e desses fiscais. Então, isso garante que o cidadão vai ser sempre abordado da forma correta e, se não for, ele pode requisitar as imagens até para servir de prova futura. Então a gente tem tomado também esses cuidados, mas tem muita tranquilidade que por parte dos GCMs a gente vai mais preservar eles dessas falsas acusações de abuso do que o contrário, mas já vai servir para os dois lados. Quando vai para uma fiscalização, prefeito, vai uma abordagem a um comerciante, por exemplo, existe primeiro a notificação ou existe também, logo de cara, a multa? Até porque é o seguinte, a gente sabe que existem, não todos, uma pequena parcela de comerciante tentando burlar a lei. É verdade. Fechando com tapume, fechando a porta, está colocando as pessoas dentro, e isso, logicamente, contraria uma norma. Como é que a prefeitura age nesses casos, prefeito? Olha, primeiro, Clemente, toda denúncia de um 156, toda denúncia tem que ser apurada por fiscal pessoalmente, senão isso é prevaricar, é não cumprir suas funções. Por isso é importante a pessoa, o cidadão, ligar no 156, prefeito. Exatamente, muito importante. Denunciado, a fiscalização vai lá, pode ser que ele vá no momento que não está acontecendo aquilo que o cidadão disse que estava acontecendo. Isso pode acontecer, mas ele tem que fazer um auto lá de vistoria, onde ele foi, a ordem de serviço para fazer a fiscalização. Então isso é feito. Depois, se aquele comerciante, prestador de serviço, estiver fazendo algo errado, ele sempre é notificado. Não existe nenhuma autuação na primeira visita desses fiscais. Isso a lei determina que seja assim. Então ele é notificado e se reincidir... Essa lei é municipal, federal ou estadual, prefeito? Não, a lei é federal. E no município nós temos agora a lei da pandemia, que tem a multa prevista de R$5.000 e a reincidência dobra para R$10.000. Mas nunca ela é aplicada na primeira visita dos fiscais. Isso não acontece. Os fiscais primeiro notificam e se tiver de novo uma denúncia e se constatar mais uma vez, aí sim essa multa é aplicada. Pergunta do Wilson Suemar, de São José dos Campos. Sou mesário nas eleições e uma coisa que nos preocupa é a utilização da mesma caneta por todos que estão trabalhando e todos os eleitores das sessões, prefeito. Bem observado. Eu acho que a primeira questão é o seguinte, eu já vi que a biometria foi abolida, né, Clemente? Não sei se você viu que a biometria não vai acontecer mais. Não vai acontecer? Não vai por conta dessa questão de evitar o contato. Mas vai ter a urna eletrônica, contato do mesmo jeito, prefeito. Pois é. Eu vi aqui, por exemplo... Eu estou achando que vai ter, de repente, a eleição vai voltar a eleição quando na cédula de papel. E ainda assim tem a caneta, que o nosso ouvinte falou. Acabou de falar. Aí a aglomeração, a fila, sem o controle da polícia militar, das guardas. Como vai ficar essa eleição, prefeito? O que eu acho, mais uma vez, eu vi que foi abolida, na minha opinião. Primeiro, na minha opinião, adiar a eleição, do ponto de vista das cidades, não foi a estratégia correta. Mas aí depois a gente pode falar desse tema. Eu vi, por exemplo, aqui no prédio, aliás, tirei foto e pedi para copiarem a mesma coisa no prédio do Paço Municipal. No elevador tem uma proteção de plástico para facilitar a limpeza dos botões, com álcool gel, não só em cada andar, mas também dentro do elevador. Pedi para fazerem o mesmo no prédio da prefeitura e nos prédios do Paço Municipal, que aquilo facilita. Isso devia ter a mesma coisa ali, você tendo o álcool gel, colocou a mão, passa o álcool gel em seguida, está resolvido, porque você, se tiver algum contato com o vírus, você já eliminou ali com o álcool gel. A mesma coisa na urna, ela devia ter uma proteção que facilitasse a limpeza a cada uso, ou você mesmo com o álcool gel antes de usar pudesse limpar. Então tem outras soluções. E o adiamento das eleições, na minha opinião, é uma irresponsabilidade, porque ele vai deixar para os prefeitos que ganharem as eleições e que não forem reeleitos, os novos prefeitos, uma situação muito complicada. Eu vou explicar. Imagine eu, Clemente, quando ganhei a eleição, na gestão passada, se eu tivesse 15 dias para fazer a transição com aquela dívida que nós assumimos, de 300 milhões, entender a situação da cidade em 15 dias, encontrar os melhores secretários, nomear os melhores secretários, aprovar as contas em 15 dias. Então isso vai botar em xeque a administração desses prefeitos por 4 anos. Do ponto de vista de São José, a situação, para a gente, é até menos problema. Por exemplo, eu agora estou entregando
obras que eu estou tendo a oportunidade de entregar. Eu não inauguro, mas eu entrego, porque foi adiada a eleição. Eu entreguei o Hospital de Retaguarda, o que eu não poderia fazer se a eleição tivesse permanecido na mesma data. Estou aqui na rádio, né? O que eu não poderia estar se a eleição fosse na mesma data. A obra da rotatória do gás, do túnel do gás, a obra da Evangélicos com as Salinas, todas as obras que eu vou ter a oportunidade de entregar com essa extensão de prazo e que eu não teria tido a oportunidade de divulgar a entrega. Claro, eu entregaria, mas sem a divulgação. Então, neste momento, para São José dos Campos, para mim, até que foi positivo do ponto de vista de visibilidade, mas é negativo para a grande maioria das cidades, que talvez tenham que fazer uma transição e que o prefeito que vai assumir vai chegar com 15 dias para cumprir todos os... Porque no primeiro dia ele já tem que estar trabalhando, ele já tem que estar assinando o decreto. Foi o que a gente fez quando a gente assumiu, por isso que a gente conseguiu rapidamente recuperar a cidade e apontar para o caminho certo. Eu tive a chance esses dias à noite, e no dia mesmo, eu passei pelo Arco da Inovação, uma obra que realmente muita gente criticou, mas eu não posso criticar, acho que ficou muito bacana, muito bonita, e a coisa flui. Fui lá pelo Complexo da Saúde, porque ali é o Hospital da Retaguarda, tem a Urban, tem o HM, e depois eu peguei a Via Cambuí, prefeito. É longa, hein? Meu Deus do céu. Que eu acho que é a distância de Jacareí a Santa Branca quase, viu? E fez um tour completo pelas últimas entregas. E ficou muito bacana, muito interessante, né? A gente vê essa mudança, a gente consegue enxergar essa mudança. Mas tem também uma outra, no finalzinho lá, me dá a impressão que aquela pista só de vai e de vem, que poderia ser ampliada, que tinha espaço para isso. É a única crítica que eu faço do ponto de vista como jornalista, que eu andei para ver mesmo, para poder questioná-la aqui hoje, prefeito. Boa pergunta, Clemente. Na verdade, olha só que interessante. Toda a via seria daquele jeito. Olha só, nós entendemos que tinham trechos que tinham que estar duplicados. O projeto original que nós assumimos tinha a via completa nesse vai e vem. O que nós fizemos foi, primeiro, todas as áreas que foram desapropriadas já estão com a previsão da via completa. Então, já está com a área guardada para se duplicar todos os trechos. Segundo, onde tinha obra de infraestrutura, como travessias, também ela já foi feita com a largura de obra completa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lá próximo do Putim, tem um viaduto que está pronto e nós colocamos grama em cima, porque ali tem um trechinho que está simples. Quando for duplicar, o viaduto já está pronto. Então não precisa ser escondido, feito. É isso? Exatamente. Eu não vi mesmo no Ele viaduto. Foi feito já com a previsão. Você já passa por que é sobre o rio, e tem um trecho que já está pronto para quando ela for duplicada. Isso nem estava previsto inicialmente. Então nós tomamos esse cuidado, porque com a previsão já de duplicação, ela tem trechos igual a Via Oeste, vamos chamar assim, que ela é toda desta forma, e tem trechos que nós já duplicamos ao longo, inclusive, da obra. Por isso fizemos novas rotatórias, novos acessos, né? Teve até um acréscimo no valor da obra por conta de todas essas melhorias que nós fizemos, porque nós achamos que tinham trechos que mereciam e deveriam ser duplicados. Uma coisa que também me chamou a atenção também, Giovana, lá foi que a fiação está bem discreta, não tem aquele monte de fio pendurado, né, prefeito? É verdade, não é aquele monte de fio pendurado, toda iluminação de LED. Sim. Né? E vou trazer aqui uma novidade aqui já. Aqui eu já conversei com os nossos secretários, aliás, na reunião de secretariado na segunda-feira, e ali, Clemente, a Via Cambuí, o objetivo, claro, era uma obra de mobilidade, mas com a grande ciclovia também e com a grande calçada, o que a gente viu é que aquilo tem se transformado num parque linear. Muita gente caminhando, andando de bicicleta, plantamos muitas árvores ao longo, elas precisam crescer. Aliás, outro dia eu estava visitando, no sábado eu fui caminhar com a minha família na Via Cambuí e tinha umas pessoas plantando umas árvores, que era da empresa. E aí eu fui lá falar com eles, não terminou? Ele falou, não, seu Felício, terminou, mas já roubaram 80 árvores aqui e a gente está repondo as árvores que roubaram. Não olha a situação, mas tudo bem, isso aí faz parte. Tudo bem nada, prefeito, é dinheiro público, é dinheiro do povo que está sendo... do povo e, lamentavelmente... entre aspas, é o povo roubando o povo. É verdade, além de três postes, né, que já foram derrubados de acidente, né, de pessoas que insistem em não seguir as Mas não tem câmera de vigilância lá, prefeito? Tem o radar móvel e agora terão os radares fixos também. Então, pessoal de circulação, prefeito. Então, Clemente, sentido, mas trazendo aí a novidade, o que a gente viu aqui durante a noite, até por conta da largura da ciclovia da calçada, ela está mal iluminada, então nós vamos colocar uma iluminação também para a pista de caminhada agora. Todos os postes terão a luz da pista e nós vamos fazer agora a luz para a pista de caminhada e para a ciclovia. Isso na Via Cambuí? Em LED, na Via Cambuí inteira. A hora?
7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h41. Repita. 7h41. Muito bem, de volta com o prefeito Felício Ramute aqui na Rádio Jovem Pan. Eloy, tem uma ouvinte mandou uma mensagem ontem pra gente, né, sobre o prefeito de São José dos Campos e também, né, Giovana, sobre um assunto lá no Jardim das Indústrias, né, sobre uma mensagem que entrou no ar aqui, uma reclamação do ouvinte. Né? Foi uma reclamação que recebemos ontem, a gente falou sobre isso aqui, né, da obra no Jardim das Indústrias, da demora lá, prefeito, da obra e também do degrau que ficou na ponte, na subidinha da ponte, saindo do Jardim das Indústrias no com sentido 31 de março. Vamos ver a mensagem da Renata? Renata. Então, deixa só para o nosso ouvinte se situar e o prefeito também, a gente recebeu a reclamação do Antônio Carvalho, que comentou dessa questão do degrau, e depois, logo na sequência, a Renata, que é a ouvinte que a gente vai ouvir agora, ela mandou a mensagem com o ponto de vista dela. Vamos ouvir. Bom dia, eu acabei de ouvir vocês dizendo sobre o recapeamento no Jardim das Indústrias. Eu passo ali todos os dias, chego ali por volta de 7 horas da manhã e saio 7h30 da noite, todos os dias. E assim, eu acho que não tá havendo atraso. Por quê? Porque da hora que eu passo, a hora que eu tô indo embora, eles estão trabalhando. Ontem eu até saí um pouco mais tarde, era por volta de 8 horas, e eles estavam lá mexendo bem na frente da Johnson. E eu acho que tá bem encaminhada aquela obra ali. E assim, na verdade, críticas todas as obras, lugares vão ter, né? Porque nada nunca tá bom para a população. Agora, o bacana, Clemente, é que o Antônio Carvalho já mandou mensagem pra gente agora há pouco, inclusive, obrigado, viu, Antônio, por manter a gente informado. E o próprio Antônio disse que a situação já foi resolvida. E essa, prefeito, é a nossa função aqui na reclamação do ouvinte. O ouvinte reclama, e daí é o seguinte, vai atrás do poder público para responder ao ouvinte, consertar ou não. Só que quando as coisas acontecem antes da nossa resposta, o cidadão já liga também informando, ó, já foi consertado, então aquela minha reclamação não está valendo. Isso é muito bom, né? É verdade, Clemente. O que a gente tem ali é uma grande obra feita numa avenida de intenso fluxo, e aqui quero mandar um abraço para o Nabuco, que aliás está aqui no ouvinte, acabou de me mandar uma mensagem, está ligado aqui na Jovem Pan, até para dar uma satisfação para a população, e a equipe da Urban que está fazendo obra do asfalto novo, recapeamento em todas as regiões da cidade, e aquela é uma avenida que há muitos anos precisava, e um trabalho complexo, né? Porque você tem que manter o trânsito e ao mesmo tempo fazer o trabalho, não é simples de fazer, não. Então eu acredito que o tempo está correto, eu discordo ao dizer que a obra é lenta, na minha opinião, ao contrário, a equipe da Urban já fez algumas centenas de metros quadrados ou milhares de metros quadrados esse ano do asfalto novo, do recapeamento, região central, região norte, região sul, agora na região oeste, ali no Jardim das Indústrias, mas também ao longo da obra, Clemente, às vezes antes da obra estar pronta, a gente recebe também algum tipo de reclamação. E claro, toda obra, mas é importante, porque a gente perceber o ouvinte e o cidadão atento é bom. População de São José é muito exigente. E isso é bom. É bom porque o gestor público, os servidores, ficam mais atentos aos serviços que fazem. Só que ao longo de uma obra, você faz a obra, depois você vai, ajusta, conserta. Por exemplo, é comum numa obra de recapeamento, primeiro faz o recapeamento, aí todas as tampas de PV ficam para baixo. Aí já vem alguém e fala assim, olha lá, esqueceram. Não, calma. Já eles vão levantar essas tampas para fazer o recapeamento. Né? A minha lá não foi resolvida. O dela fez aniversário ontem, prefeito. Fez, prefeito. Então, na verdade, a gente tem ao longo da obra também algumas críticas, e é importante, é claro, a gente sempre vai estar atento. Você vê, o Nabuco escutou a reclamação também de ontem, e é importante que a gente tenha... Quem é o Nabuco, prefeito? O Nabuco é o presidente da Urban, né? Tá atento às reclamações aqui da Jovem Pan e prestar o melhor serviço para a população. Pode ter certeza que os servidores da Urban estão dedicados a fazer o melhor pela cidade. Obrigado àqueles que apontaram esse defeito e, claro, a equipe da Urban que prontamente também percebeu essa situação e já consertou. Em relação à fluidez da obra, é uma obra complexa e já vai estar pronta toda a avenida ali, João Batista, prontinha, recapeada e com asfalto novo. Prefeito, o senhor ainda não decidiu, mas o seu partido já decidiu que o senhor será o prefeito para vir para a reeleição. Olhando para o futuro, Felício,
que você acha que São José precisa de uma grande obra aí para os próximos 15, 20... Aliás, teve um evento aí, São José 2030, né? E parece que a coisa acabou dando uma abafada e tal. E agora, na sua opinião, hoje, essas obras que você fez em São José dos Campos, Vaga Inovação, ali no Gás, Cambuí, Jaguari também está em andamento. O que você imagina para os próximos 20 anos de uma grande obra para São José dos Campos? Olha, Clemente, o grande desafio de uma cidade como a nossa é arrumar soluções para problemas estruturais da grande maioria das cidades brasileiras. Então eu dizia, por exemplo, a gente tem a oportunidade em 10, 20 anos, e aí eu estou falando, né, do futuro, não é necessariamente numa próxima gestão, para um próximo candidato, mas sim de 10, 20 anos, por exemplo, a gente pode e deve ser uma cidade que traga soluções habitacionais. A gente pode resolver o problema habitacional de uma cidade como a nossa. É possível, numa cidade de 700 mil habitantes, que tem um déficit habitacional de 5, 6 mil moradias, trazer soluções inovadoras para isso. A outra questão é dessa diferença entre aquela cidade que foi construída no passado, a cidade irregular, daqueles loteamentos construídos em áreas irregulares, picotando o terreno, sem espaço para os próprios públicos, para uma escola, né? Isso precisa, ao longo desses 20 anos, de fato, ser consertado. Mas para isso, a gente precisa estancar as novas construções irregulares. O que nós já fizemos com tecnologia, projeto Observa, que é um satélite que a cada 72 horas fotografa a cidade inteira e repara onde tem uma nova construção, uma nova área sendo aberta, terraplanada, para dividir uma fazenda em terrinhas, para que isso não se perpetue, senão a gente fica enxugando o gelo. Então, primeiro estancar o problema e depois resolver esse problema com obras como a gente está fazendo no Portal do Céu, ali na região leste da cidade, no Santa Lúcia, onde a gente está trazendo infraestrutura, esgoto para essas regiões da cidade que foram construídas irregularmente e que precisavam. E obras físicas, eu vou citar uma que a gente já identificou e ao longo dessa campanha que todos os partidos fazem, o importante é conversar com a população, que surgem novas ideias para se criar novas obras, novas soluções. Mas vou dizer de uma aqui, grandiosa, que seria o rebaixamento do trilho do trem, ali na Sebastião Gualberto, fazendo com que a cidade possa estar totalmente aberta para o parque da cidade. Imagina se ali na Vila Guarani o trem entrasse por baixo do solo e a gente pudesse fazer uma grande avenida na Sebastião Gualberto, ligando ali os bairros da Vila Maria, da região central, com o parque. Aquilo traria uma nova cara para o centro da cidade. Acho que ali a gente tem uma grande oportunidade de trazer o desenvolvimento. Além de muitas outras obras, que às vezes são obras pequenas, Clemente, que trazem uma grande... Vou dar um exemplo de uma que eu fiz nos primeiros 30 dias, talvez muita gente tenha esquecido já. Nos primeiros 30 dias, nós fizemos uma nova saída debaixo do viaduto Santa Inês. Ali já tinha morrido muita gente, era um grande problema a saída para a Marginal ali, para a Dutra, e foi uma obra simples, a colocação de um semáforo, uma pintura de solo, uma abertura de um canteiro, que trouxe uma melhoria gigantesca para milhares de pessoas que frequentam aquela área. Então, a grandiosidade da obra às vezes não está diretamente relacionada com o benefício que ela vai trazer. Então seria ali na Sebastião Gualberto, toda aquela várzea lá que seria todinha ampliada e revitalizada? Não seria a várzea, ali o trilho que separa a avenida do parque. Tá. Entendi. Você poderia fazer com que o trem passasse por baixo. Tirar o trem nunca, né? Não, tirar o trem não, impossível, né? Ali o trem é uma prestação de serviço também. Você rebaixo já tem, se eu não me engano, é em Londrina ou Maringá, eu sempre confundo, e eu já vi imagens, estive pessoalmente e vi, e é possível ser feito, porque ali você faz uma grande avenida todinha de frente para o parque. A gente vai ter o parque da cidade, nosso grande patrimônio aberto para toda a cidade. A gente pode ter um desenvolvimento daquela região central que já está um pouco antiga e tem muita infraestrutura, está tudo lá. A gente tem infraestrutura, asfalto, esgoto, tudo para crescer ali com qualidade de vida, com o parque de frente para a nossa cidade. Então, ali, por exemplo, é uma das ideias, além de melhorar a mobilidade. Imagina você que a Rui Barbosa, com essa obra, deixa de ter aquele viaduto. Não precisa ter, porque vai ser uma passagem em nível. Então você tem um monte de melhorias que vêm ali por exemplo, dessa obra. É uma obra caríssima. Este pré-projeto já está na NTT. Nós já encaminhamos para a NTT. E quem sabe a gente vai ter uma oportunidade até no futuro, em 10, 20 anos, de poder realizar uma obra grandiosa como essa. Prefeito, muito obrigado. Sucesso. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Vou pedir a cada um de vocês que, se puder, fique em casa. Se sair, fique alerta, use máscara, mantenha o distanciamento.
faça a sua parte para a gente continuar sendo a cidade entre as maiores do estado de São Paulo, com menor índice de óbitos por habitante. Agradecer a todos, um bom dia. A hora? 7h50. Repita. 7h50. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h53. Repita. 7h53. E vamos à boa notícia do dia. A vacina contra o coronavírus da Oxford, do Reino Unido, que está na fase 3 de testes, foi aplicada em 2.000 voluntários em São Paulo. A Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e a Fundação Le Mans são os responsáveis pelos testes em São Paulo da vacina, que é o projeto contra o coronavírus mais avançado do mundo. Segundo a reitoria da Unifesp, metade dos voluntários recebeu a vacina e a outra metade recebeu placebo durante a última fase do estudo. Uma espécie de vacina, mas que não tem efetividade contra o coronavírus. Se for comprovada a eficácia, a vacina poderá ter o registro liberado em junho de 2021. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos, na Avenida Iguape, no Jardim Satélite, Rua Estados Unidos, no Vista Verde, Rua José Guilherme de Almeida, também no Jardim Satélite, e ainda na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas. Quinta-feira, dia de Fumacê, na Zona Leste de São José dos Campos, Residencial Ribeira, Ilha Escura, Fazenda Ronda, Fazenda Takanashi, Rua Gonçalves, Bom Retiro, Jardim Primavera 1 e 2. Lembrando mais uma vez que se houver chuva, haverá uma reprogramação do Fumacê. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, também o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto seguem tranquilos nesta manhã, trânsito bom, motorista não tem problemas. Já a rodovia Ailton Senna continua com lentidão no sentido capital, essa lentidão vai do 23 até o quilômetro 20 neste momento ali na altura de Guarulhos. Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e também a rodovia dos Tamoios seguem neste momento com situação bastante semelhante. O motorista não enfrenta problemas com relação ao trânsito, mas tem pistas molhadas, trechos com garoa e trechos também com neblina neste momento. 7h55. Repita. 7h55. E vamos a Brasília. É hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Giovana. Vejam só, o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, que está condenado aí a centenas de anos, é o rei da corrupção, fez um acordo e está entregando agora ministros do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União não é um tribunal do Poder Judiciário, né? É um tribunal ligado ao Poder Legislativo. E recebe gente que não se reelegeu ou que se destacou lá dentro e é indicada então e vai para o Tribunal de Contas da União. No caso são 3, o Vital do Rego, que já foi senador, já foi deputado, o Bruno Dantas, que foi mais jovem ministro do tribunal, chegou lá com 36 anos, ele foi consultor do Senado, e o Raimundo Carreiro, né? O Raimundo Carreiro era o topo lá do funcionalismo do Senado, né? E estão sendo acusados de receber aí, via Fé Comércio do Rio de Janeiro, 100 mil por mês, né? Para deixar passar as coisas do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é um indicativo de que é preciso também, no Tribunal de Contas e nos Tribunais de Contas estaduais, né, examinar a forma de escolha dos conselheiros e ministros, né? Porque vem assim, o sujeito já vem carimbado lá, é um prêmio porque não se reelegeu, né? Em geral é assim, algo que precisa ser mudado. Eu ontem falei aqui de um prêmio de produtividade da soja, né? Uma coisa incrível. O sujeito conseguiu, por hectare, 114% a mais que a média brasileira. E aí, ontem, aliás, entrou uma peça do Ministério da Agricultura muito interessante que mostra a divisão territorial do Brasil em relação à agricultura, pecuária, áreas indígenas. Vejam só, a agricultura
com todo esse brilhantismo que tem, todas as exportações, ocupa só 9% do território brasileiro. A pecuária, que é tão acusada, ocupa 21% do território brasileiro. As áreas indígenas são 14% do território, ou seja, é mais do que toda a área agrícola que alimenta o Brasil e o mundo. As reservas ambientais são de 13%, também mais que a área de agricultura. As terras devolutas são aquelas onde não tem ninguém, né? 19%. A área preservada pelos proprietários por lei é de 20% do território nacional. E sobra 3,5% para a área urbanizada, né? Agora, um dado muito importante, nos últimos 40 anos, a produção agrícola cresceu 385%, mas a área só cresceu 32%. Vejam só o milagre da produtividade, né? Isso é uma coisa que a gente tem que destacar. Bom, outra coisa que eu achei interessante é que o Ministério da Economia diz que maio foi o mês recorde de vendas do varejo. Aí eu liguei para um dirigente varejista, porque, peraí, que história é essa? Aí ele me disse, não, é que os informais saíram da rua. Então as pessoas estão comprando com nota nas lojas, pagando imposto, né? Foi isso que fez crescer as vendas, né? E outra questão também é a quantidade recordista também de criação de novas empresas. Também a pessoa desempregada que vai atrás, empreendedorismo e põe a sua própria empresa. Então está crescendo aí o número de empresas só no mês de junho, vejam só, 264 mil empresas a mais. E isso ainda deu... Em maio, foram mais de 200 mil empresas a mais, né? Não é que é a recuperação daquelas que estão fechando, né? Porque fecharam 351 mil empresas. São as pessoas que estão sem atividade e estão criando o seu próprio negócio para tocar a vida, né? E eu queria terminar falando aqui de uma ironia. O relator do projeto de lei que foi aprovado no Senado, da censura às redes sociais, né, é Orlando Silva, que é um excelente deputado, é uma excelente pessoa, correta, etc., né, é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, né. Aí a ironia é que em nenhum país do mundo governado pelo Partido Comunista houve liberdade de expressão ou liberdade de opinião. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Repita. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 16 de julho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.